Você acorda, vai ao banheiro, levanta a blusa, olha para a barriga no espelho e pensa: eu não era assim. Você come menos do que comia aos 35 anos, se mata na academia, corta carboidrato, corta doce, e mesmo assim ela continua crescendo. E o pior nem é a barriga em si, é o que as pessoas pensam. O marido, as amigas, às vezes até o médico. Ela relaxou. Não, você não relaxou. Grava o que eu vou te falar agora. A maior mentira que a menopausa faz uma mulher acreditar é que ela perdeu força de vontade. Ela não perdeu força de vontade, ela perdeu proteção hormonal, e isso tem nome e tem mecanismo. Para entender o que aconteceu, você precisa conhecer quem mandava no seu corpo por mais de 30 anos e desapareceu o estrogênio. Ele não era só o hormônio da menstruação, ele era o maestro do seu metabolismo. Era ele quem decidia para onde a gordura ia, direcionando ela para o quadril e para as coxas, longe dos órgãos. Era ele quem mantinha suas células sensíveis à insulina, abrindo a porta certa na hora certa para o açúcar virar energia. E era ele quem fazia seu cérebro escutar a leptina, o hormônio que avisa: já chega quando você come. Ele era, ao mesmo tempo, seu escudo metabólico e seu escudo cardiovascular. Quando a menopausa chega, esse escudo despenca, e as três coisas que ele comandava desmoronam juntas. A primeira delas é que a gordura muda de endereço. Sem o estrogênio, mandando ela para o quadril, o corpo escolhe o pior lugar possível para guardar a barriga. E não estamos falando daquela gordura macia que você belisca com a mão. É a gordura visceral, que se enrola por dentro, ao redor do intestino, do fígado, do pâncreas, perto do coração. Imagina duas mulheres, as duas com o mesmo peso, o mesmo tamanho de calça, por fora parecem iguais. Por dentro, uma tem a gordura só debaixo da pele. A outra tem ela esmagando os órgãos. O número na balança é o mesmo. O risco para a saúde é completamente diferente, porque essa gordura visceral funciona como uma fábrica de inflamação ligada 24 horas por dia, sabotando vasos sanguíneos e acelerando a formação de placas nas artérias. A segunda trava é ainda mais silenciosa. As células ficam surdas à insulina. Sem o estrogênio, é como se colocassem cola na fechadura. A insulina chega com o açúcar, mas a porta não abre direito. O pâncreas, em pânico, produz cada vez mais insulina, tentando compensar isso. Só que o excesso de açúcar acaba virando gordura, principalmente na barriga. E para piorar, a insulina alta trava a queima dessa gordura. Você pode estar fazendo tudo certo, dieta, exercício, e mesmo assim, sua biologia está remando contra você. E a terceira trava é a mais cruel de todas, porque mexe direto com a sua culpa, é a fome que não desliga. O cérebro fica resistente à leptina, o volume da voz da saciedade diminui. Ela ainda fala, mas o cérebro quase não escuta mais. Você termina de almoçar e minutos depois já está pensando em comida de novo. Abre o armário, fecha. Abre a geladeira, fecha de novo. Isso tem nome. Os pesquisadores chamam de food noise, o barulho da comida, pensamentos repetitivos que não param. E isso não é gula, é um mecanismo biológico desregulado. É justamente esse barulho que remédios como Ozempic e Mounjaro silenciam no cérebro. E é por isso que funcionam tão bem. O problema é que custam mais de R$1.500 por mês. E estudos mostram que, quando a pessoa para de usar, boa parte do efeito desaparece em poucas semanas, incluindo a proteção que esses remédios davam ao coração. Então fica a pergunta: existe alguma forma de destravar essas portas sem depender de uma injeção cara para o resto da vida? É aqui que a conversa fica interessante. Existem duas substâncias que já foram apelidadas de Mounjaro, de pobre e Ozempic natural, o Psyllium e a berberina. E antes de te explicar o que elas fazem, eu preciso ser honesto.
Essas comparações são exageradas. Elas não fazem o mesmo que as injeções, isso é fato. Mas vale entender porque a lógica por trás delas faz sentido. O psyllium é uma fibra que, misturada com água, vira um gel dentro do estômago. Ele ocupa espaço físico. O estômago distende mais cedo e avisa o cérebro que você está satisfeita. Enquanto o monjaro conversa direto com o cérebro, o psyllium engana o estômago. Os dois reduzem a fome, mas por caminhos completamente diferentes. E tem mais, esse gel funciona como um filtro no intestino, fazendo os carboidratos passarem mais devagar, o que evita picos bruscos de insulina. Só que existe um erro muito comum: tomar o psyllium junto com a refeição. Quando isso acontece, boa parte do efeito de saciedade se perde, porque a comida já chegou no estômago antes. Para funcionar de verdade, ele precisa ser tomado alguns minutos antes de comer. Já a berberina trabalha num lugar diferente, dentro da própria célula, ativando uma enzima chamada AMPK. Pensa numa cidade à noite com as luzes apagadas, tudo parado, as fábricas dormindo. Quando alguém liga a energia, tudo volta a se mover. A AMPK é esse interruptor, e na menopausa ele fica preguiçoso. A berberina vai lá e liga essa energia de novo, forçando o corpo a queimar em vez de só estocar, fazendo aquela fechadura emperrada funcionar um pouco melhor. Mas atenção, muita gente compra berberina esperando perder 10, 15 quilos, e não é esse o papel dela. Os estudos mostram uma perda média modesta, em torno de 2 quilos, porque o verdadeiro trabalho dela é combater a resistência à insulina, uma das travas centrais da menopausa. Juntas, as duas substâncias trabalham em momentos diferentes, uma na porta de entrada, fazendo você comer menos, e a outra lá dentro, ajudando o corpo a usar melhor o que já foi guardado. Mas atenção, porque isso não é isento de cuidado. A qualidade dos suplementos varia muito entre marcas, então desconfie de produto barato demais. A berberina pode interagir com remédios para diabetes, pressão, colesterol e anticoagulantes. Então, se você usa qualquer um desses, conversar com o médico antes não é opcional. Gestantes e mulheres amamentando não devem usar berberina de jeito nenhum, pelo risco de efeitos graves para o bebê. E o psyllium sempre precisa ser tomado com bastante água, porque sem isso ele pode formar uma massa espessa e aumentar o risco de obstrução intestinal. E aqui vai o dado mais importante de todo esse vídeo. O que mais mata a mulher brasileira depois dos 50 anos não é câncer de mama, são as doenças cardiovasculares. E as mortes por infarto nessa faixa etária aumentaram significativamente nas últimas décadas, bem na janela da menopausa. E se você acha que isso é só depois dos 50, um estudo recente mostrou que mulheres que enfrentam menopausa precoce, antes dos 40 anos, têm um risco bem maior de desenvolver doença no coração, porque quando o estrogênio cai antes da hora, o colesterol ruim dispara, a pressão sobe e as artérias começam a enrijecer. Aquela gordura visceral que parece só um problema estético é, na verdade, um dos motores dessa inflamação que ataca as artérias silenciosamente todos os dias. Por isso, quando se fala em emagrecimento nessa fase da vida, não estamos falando só de balança. Estamos falando de proteger artérias, preservar autonomia, reduzir risco de infarto e AVC e envelhecer com saúde de verdade. Psyllium e berberina podem ser ferramentas úteis nesse caminho, mas a base continua sendo alimentação de qualidade, movimento diário, sono adequado, controle do estresse e acompanhamento médico. Não existe solução mágica, existe constância. E a boa notícia é que seu metabolismo não é seu inimigo. Ele só passou a funcionar sob regras diferentes. Quando você entende essas regras, você para de lutar contra o próprio corpo e começa a trabalhar a favor dele. Se esse vídeo te ajudou a entender melhor o que está acontecendo no seu corpo, deixa o seu like,
compartilha com uma mulher que também está passando por essa fase e acha que a culpa é dela. E se inscreve aqui no Atlas da Saúde, porque toda semana a gente traz conteúdo baseado em ciência para te ajudar a entender melhor o seu próprio corpo.